noite, Igreja Bíblica Boa Vista, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses dias eu estava conversando com um jovem, pensando um pouco sobre o que é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós projetamos algo que a palavra de Deus não diz. Ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, nós conversávamos, é de fato, muitas vezes, lidarmos com as nossas dificuldades, problemas, inclusive o desânimo, conforme esse jovem me relatava. E muitas vezes essa situação de quarentena, meus irmãos, nos trazem um pouco desse desânimo. Mas o fato é que nós devemos, para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, fazer como Davi, nos voltarmos sempre ao Senhor, nos voltarmos sempre a Ele, corrermos na direção dEle, porque nós cremos que de fato e sabemos que de fato Ele é bom, misericordioso e santo, como nós cantaremos agora. E mesmo na nossa miséria, mesmo nas nossas lutas, Ele continua sendo santo, bom e misericordioso. Ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é, apesar do desânimo, correr na direção de Jesus. Vamos orar? Entregar esse culto ao Senhor, jogar o desânimo fora, cantar com todo o nosso coração, cantar com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito elevado ao nosso Deus. Feche os seus olhos onde você está e louve ao Senhor nessa noite. Abandone o desânimo, corra para o Senhor Jesus Cristo e entenda que Ele continua tendo grande misericórdia e afeição sobre a sua vida. Senhor Deus, eterno, amado e soberano Pai, nós cremos, ó Pai, que ser um homem ou uma mulher segundo o seu coração, ó Deus, é olharmos para a nossa miséria, olharmos, ó Pai, muitas vezes para o nosso desânimo, para o desencorajamento que assola o nosso coração, ó Deus, muitas vezes a falta de esperança. E imediatamente, ó Pai, olharmos também para o Senhor Jesus Cristo, que continua nos amando, continua fixando afetos em cada um de nós, continua derramando graça dia após dia sobre as nossas vidas, continua sendo bom, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E a imagem do seu Filho Jesus Cristo é de um Deus santo. Santo é o seu nome, ó Pai, alfa e ômega, princípio e o fim, acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, tu és santo, e que nessa noite o seu nome seja santificado por meio das nossas vidas e da nossa adoração. Entronizado, Senhor, seja o teu nome nas nossas vidas, e que todo desânimo caia por terra, e que todo desencorajamento caia por terra, e nós possamos, ó Pai, que possa sair da nossa boca um louvor que seja agradável a Ti. Em nome de Jesus entregamos este culto ao Senhor. Amém e amém. Cante ao Senhor, eleve o seu espírito a Ele, levante os seus olhos, do alto vem o nosso socorro. Poderoso, tu és digno, de todo louvor, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Poderoso, tu és digno de todo
eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Seja o nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo,
fato, o Senhor nos convida nessa noite, nesse momento, a curvar as nossas cabeças, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, como ovelhas do Senhor, clamando a Ele, que é o nosso pastor, para que Ele venha ao nosso encontro, para que Ele fale conosco. Essa noite eu gostaria de convidar você, onde você está agora. Você está em família, se você está na frente do seu computador, do seu celular, da sua televisão. Não importa se você está sozinho, se você está ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido. Queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, como nós acabamos de cantar, de te adorar, de te exaltar, ajuda-nos a te amar mais, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a abrir mão cada vez mais das nossas preferências, do nosso orgulho, e ajuda-nos, Senhor, a nos curvarmos, a corrermos para Ti em dependência do Senhor, Pai. Nós oramos assim para que o Teu Espírito Santo desperta-nos nesta noite com esta palavra, para que o Senhor, ó Deus, aplique aos nossos corações as Suas verdades, de forma que sejamos transformados por Ti, para, ó Deus, cada dia mais, sermos conduzidos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, no modelo de Cristo Jesus, na referência que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu acredito que quase todos vocês ficaram sabendo esta semana, ou receberam vídeos ou imagens daquilo, do ciclone, né, daquele verdadeiro temporal avassalador que passou ali pelo Rio Grande do Sul, mas especialmente em Santa Catarina, e o estrago que aquilo fez, não é verdade, queridos? Olha a chuva, aquele vento, placas, árvores sendo derrubadas, casas, prédios, uma coisa assim incrível, né? E nós ficamos assustados até quando eu recebi os vídeos. Mas sabe, quando eu fiquei pensando, estava conversando um pouco com o meu filho sobre essa situação, explicando um pouquinho para ele como que era, ele perguntou, né, o que aconteceu, por que isso aconteceu. Um texto bíblico me veio à mente, aquela situação em que Jesus está com os seus discípulos no barco, e uma grande tempestade, um grande temporal se levanta, e a palavra do Senhor diz que o barco estava começando a afundar, dada a altura das ondas, o impacto das ondas, e até que eles acordam Jesus Cristo está dormindo lá embaixo no convés, de repente ele vem, ele olha para aquele tempo, e ele diz: mar, acalme-se, vento, acalme-se. E naquele mesmo momento, os discípulos de Jesus, olhando meio que um para o outro, perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Nós estamos numa série que ela é intitulada Eu Sou, e ela vem daquela pergunta, não agora que os discípulos fazem acerca de Jesus, mas que o próprio Jesus faz aos discípulos em Mateus capítulo 16, no versículo 15, quando ele diz o seguinte: e vós, quem dizeis que eu sou? Isso Jesus pergunta porque os discípulos disseram: olha, as pessoas estão dizendo que o Senhor é Elias, é Jeremias, ou é um dos outros profetas do Antigo Testamento que ressuscitou. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês que estão me acompanhando há tanto tempo no ministério, e vocês que têm escutado os meus ensinos, que contemplaram os milagres que eu tenho realizado, e vocês que me viram acalmar vento e tempestade, e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, essa série, ela está baseada no Evangelho de João, em especial em 7 ocasiões registradas pelo próprio João, acerca do momento em que Jesus fala sobre quem Ele é. E por 7 vezes no Evangelho de João, Jesus Cristo vai usar a expressão eu sou, eu sou.
E o grande propósito desta série é que o Senhor possa te fortalecer por meio de quem Jesus é, de conhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer por você, em você e através de você nesse tempo de pandemia, um tempo difícil, um tempo sofrido, um tempo de solidão para muitas pessoas. Quantos que nos ligam, quantos que nos perguntam, que entram em contato, que mandam uma mensagem durante a semana pelo WhatsApp: pastor, que saudade dos cultos. E sabe, queridos, eu fico pensando, como que eu poderia trazer uma palavra de consolo para a vida de vocês? E a minha oração é que esta série de mensagens, ela seja de incentivo, de encorajamento e consolo para a sua vida, porque ao descobrir quem Jesus é, meus irmãos, a nossa vida é transformada, a nossa fé, ela é fortalecida, para que nós possamos passar por momentos difíceis aos quais nós temos passado, e dizer, como o apóstolo Paulo: quando sou fraco, em Cristo é que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O propósito do Evangelho de João, declarado em João, capítulo de número 20, versículo 31, nos diz o seguinte: estes, porém, estes o quê? Estes sinais, milagres, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então João escreve este evangelho, obviamente que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com dois propósitos específicos. E eu quero trazer aqui para essa câmera esses dois propósitos. O primeiro que João declara é o propósito de provar, que nós chamamos de propósito apologético, mostrar, comprovar que Jesus é o Cristo, não somente um homem, mas o próprio Deus encarnado. O segundo propósito, declarado em João capítulo 20, versículo 31, é o propósito de conduzir os seus leitores a crer em Cristo Jesus, e crendo em Cristo Jesus, tenham vida, e vida eterna. Nas 2 semanas que antecederam esta semana, este domingo, eu preguei no domingo retrasado sobre Jesus Cristo, que é o pão da vida. No domingo passado, o pastor Tiago trouxe uma mensagem sobre o Jesus que é a luz do mundo. E hoje a mensagem, ela está baseada em duas figuras, e eu quero falar um pouco hoje sobre eu sou a porta e o pastor. Eu sou a porta e o pastor. No capítulo 8 de João, Jesus Cristo diz que Ele é a luz do mundo. No capítulo 9 de João, Jesus faz um grande milagre. Ele cura um cego de nascença. E olha, para você ter uma ideia, é importante frisar, talvez você não saiba, mas no entendimento do judeu, nos tempos de Jesus, uma pessoa que nascesse cega de nascença, ou ela estava sendo amaldiçoada pelo próprio Deus, ou aquilo era um resultado do pecado dos seus pais. Esse era o entendimento dos judeus. Aliás, para juntar esses dois entendimentos, o judeu então dizia: ora, uma pessoa que nasce cega, isso é resultado de uma ação demoníaca decorrente dos pecados dos seus pais. Uau! E se você olhar para o início do capítulo 9, é exatamente essa pergunta que os discípulos fazem a Jesus: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus Cristo diz: olha, nem ele nem os seus pais. Essa doença, ela vai revelar a glória de Deus. Meus irmãos, é importante você entender que havia então duas
possibilidades na mentalidade de um judeu para que um cego de nascença voltasse a ver. A primeira possibilidade é que o próprio diabo desfizesse a maldição. E a segunda possibilidade é que o próprio Deus operasse um milagre. O texto, no capítulo 9, diz que Jesus vai ao encontro do cego e opera um grande milagre. Ele mistura barro na sua saliva, ele pede para que aquele cego vá se lavar ou lave os seus olhos no tanque de Siloé, e ele volta vendo. Incrível! Ao crer em Jesus Cristo, muito mais do que ser curado da sua cegueira física, a palavra do Senhor, no final do capítulo 9, demonstra que este cego, este homem, que já não mais cego agora, é curado da sua morte espiritual. Ele não somente passa a contemplar a luz do dia, mas ele passa a contemplar a salvação em Jesus Cristo. Meus queridos, o que você faria se você visse e contemplasse Jesus curando um cego de nascença de modo instantâneo? Qual seria a sua reação? A minha seria de dar pulos, de dar glória a Deus. A minha seria eu ficaria impressionado com aquilo, obviamente. E adivinha qual foi a reação dos religiosos fariseus que acompanhavam a Jesus por onde ele ia? Exatamente isso que você está pensando. Eles não deram glória a Deus. Eles não ficaram impressionados. Não! Ao invés de glorificar e ao invés de crerem, ao invés de se renderem a Jesus, esses religiosos simplesmente começaram a criticar, a condenar a Jesus e a questionar a Jesus por ter feito um milagre. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo havia curado aquele cego no dia de sábado, que no conceito do judeu, baseado ainda na lei de Moisés, deveria ser guardado. Mas sabe, meus irmãos, Jesus, em todo o capítulo 9, ele é questionado. Mas lá no finalzinho, ele começa a denunciar a atitude desses religiosos, o farisaísmo desses homens, dizendo que os piores cegos eram eles mesmos, que apesar de verem, não conseguiam enxergar a Jesus, que apesar de terem visão física, tinham os seus corações cegos para a verdade do Senhor, incapazes de reconhecer a Jesus Cristo, quem Ele era, e incapazes de se renderem e crerem nele. Logo em seguida, no capítulo 10, ainda neste contexto, Jesus Cristo vai fazer duas afirmações acerca de quem Ele é. João, capítulo 10, dos versículos 1 a 16, nos diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará
e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus se apresenta aqui através de duas figuras muito conhecidas nos tempos do Novo Testamento, do Antigo Testamento também, ali nos tempos de Cristo, na região da Palestina. E a primeira figura pela qual Jesus Cristo se apresenta é pela porta das ovelhas. Deixa eu vir aqui para o nosso flip chart. A primeira figura é que Jesus, ele é a porta das ovelhas. De que porta Jesus está falando? No tempo de Cristo, havia dois tipos de aprisco. Havia o aprisco do inverno, que era um aprisco mais reforçado, com paredes, com uma porta, um portão bem seguro. Havia um porteiro que guardava as ovelhas, fechava a porta e só abria quando o pastor vinha buscar as suas ovelhas. Mas havia também um segundo tipo de aprisco, o aprisco do verão. O aprisco do verão, ele era um aprisco feito, cercado por pedras, ele era um aprisco um pouco menor, e ele não tinha uma porta. Na verdade, ele tinha uma pequena passagem entre essas pedras, a qual o próprio pastor, durante a noite, se deitava naquela porta, se colocava naquela porta. O próprio pastor das ovelhas era também a própria porta do aprisco. Jesus Cristo, ele aplica a si esses dois tipos de porta em relação ao aprisco. Sabe, queridos, enquanto porta do aprisco, eu destaco para você 4 verdades. Primeiro, enquanto porta do aprisco, Jesus, ele é o acesso ao aprisco. O texto no versículo 7 diz que eu sou a porta das ovelhas. Para ter acesso ao aprisco, é necessário passar pela porta. É necessário passar por Jesus. Enquanto porta do aprisco, Jesus é também, em segundo lugar, o acesso ao rebanho. Ainda neste mesmo versículo ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que passava pela porta daquele aprisco, é porque pertencia e porque estava junto com as outras ovelhas, fazia parte daquele rebanho. E por meio de Cristo Jesus, que é a porta,
nós tivemos acesso ao aprisco de Deus, por isso somos ovelhas do Senhor. Por meio de Jesus, que é a porta, nós temos acesso ao rebanho. Por isso temos os nossos irmãos que junto conosco também são ovelhas do mesmo pastor, pertencentes ao mesmo rebanho, parte do mesmo aprisco. Em terceiro lugar, que enquanto porta do aprisco, Jesus é o acesso à salvação. O versículo de número 9, ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Salvo. Obviamente que para uma ovelha, um animal ali, isso não queria dizer salvação eterna no que diz respeito ao animal, obviamente. Isso tem a ver com aquela proteção, com a segurança, com o livramento de fazer parte do rebanho, do aprisco e passar pela porta. Mas Jesus está falando sobre algo muito mais profundo. Ele está usando a figura do pastor, nesse momento da porta com as ovelhas, para ilustrar verdades espirituais profundas. Por isso ele diz que aquele que entra por ele, sendo a porta, é salvo. Você, que é a ovelha do Senhor, que já entrou pela porta que é Jesus Cristo, a palavra do Senhor Deus diz que você carrega consigo o privilégio de ser salvo, porque você é ovelha, pertencente ao seu aprisco, parte do seu rebanho passou pela porta. Mas em quarto lugar, enquanto porta do aprisco, Jesus também é o acesso à vida plena. Essa expressão vida plena tem a ver com vida abundante. Nosso ano é o ano de transbordar, tem a ver com uma vida transbordante, uma vida completa em Cristo Jesus. E sabe o que diz? É isso que nós, enquanto ovelhas, quando acessamos o aprisco, passando pela porta, quando acessamos a porta que é Cristo, e somos conduzidos por Ele ao aprisco, ao rebanho, somos conduzidos por Ele à salvação, nós encontramos vida plena, vida abundante, vida completa, vida eterna, nova vida, vida de Deus na minha vida e na sua vida, porque você é ovelha e Jesus é a porta. Lembre-se de uma coisa, você que é a ovelha de Cristo Jesus, por meio da porta, que é Jesus, você tem acesso ao aprisco, que é um lugar de proteção, ao rebanho, que é um lugar de comunhão, a salvação, que é uma garantia eterna, e a vida plena, que é uma vida completa. É por isso que eu digo, é maravilhoso pertencer ao aprisco de Jesus, porque um dia eu passei pela porta, porque um dia Jesus Cristo conduziu-me a isso. A segunda figura que eu destaco nessa nossa mensagem de hoje, que Jesus, o próprio Senhor Jesus, destaca, é que Ele é, agora vem aqui para o Flip Chart novamente, Ele diz que Ele é o bom pastor. O bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Aliás, essa figura de pastor era uma figura também muito conhecida no tempo de Jesus. Haviam muitos apriscos, muitos pastores. Por exemplo, se você vai lá para o Antigo Testamento, antes de Davi ser ungido rei, ele é encontrado sendo pastor. A palavra do Senhor nos diz de que no tempo em que Jesus Cristo nasceu em Belém, ele foi visitado por magos, lá estava José, lá estava Maria, lá estavam os animais, mas adivinha quem foi visitado nas vigílias da noite pelos anjos, e foi lá também a visitar o Senhor Jesus Cristo? Pastores.
é muito importante que você entenda que Jesus Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Ele diz no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe, todo e qualquer pastor, seja do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, ou de hoje em dia, todos esses pastores são apenas sombra. O Senhor Jesus Cristo é que é o pastor. Eu sou o pastor Tiago, o pastor Fernando, eu sou um dos pastores, pequeno, insignificante, mas Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. A palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui para expressar a palavra bom é a palavra grega kalos. E essa expressão kalos, traduzida aqui, a Bíblia, que é a versão em português traduz por bom, na verdade ela tem um sentido muito mais profundo. Ela tem a ver com excelente, supremo, maravilhoso, único, superior, de tal forma que Jesus não é o bom pastor, o que significa que tem outros melhores. Não, a palavra kalos tem a ver com Ele é o excelente pastor, o supremo pastor, o maravilhoso pastor, o único pastor, é somente Ele. Meus irmãos, o livro de Salmos, capítulo 23, escrito pelo rei Davi, que também havia sido o pastor de ovelhas, lá na casa do seu pai Jessé. O Salmos 23, ele nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras, de trevas e de morte, não temerei perigo, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 1 ao versículo 4. Agora olha como Davi, que havia sido pastor, começa os Salmos. O Senhor é o meu pastor. Sabe o que ele está dizendo? Há um pastor que é também Senhor, e é este o meu pastor. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu sou este pastor, pequenininho, insignificante talvez, mas há um supremo pastor, maravilhoso pastor, único pastor, que é o meu Senhor. Ele é quem guia a minha vida, Ele é quem me conduz, Ele é quem me faz repousar, Ele é quem me protege, Ele é quem está comigo, Ele é quem vai comigo em todos os momentos da minha vida. A pergunta é: quem é o pastor do Salmo 23, a quem Davi reconhece ser também o seu Senhor? Eu só tenho uma resposta para isso. E ela está lá em João capítulo 10, versículo 11, quando Jesus Cristo declara: eu sou o bom pastor. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo: sabe o que Davi cantou lá no Salmo 23? Quando ele escreveu o Salmo 23, Davi estava se referindo a mim, Jesus Cristo, como Senhor da sua vida, pastor da sua alma. Enquanto pastor, meu irmão, Jesus ama as suas ovelhas.
O versículo de número 11 diz: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Perceba o contraste, porque anteriormente, na verdade, posteriormente ele vai dizer assim: olha, o mercenário, o assalariado, aquele tipo de pastor que cumpre o seu chamado simplesmente no aspecto profissional e não pelo chamado, pelo vocacional, pelo chamado de Deus. Esse tipo de pastor vai pastorear pelo dinheiro, pelo salário. Ele vai usar as ovelhas para ganhar em cima das ovelhas. Ele vai explorar as ovelhas. E quando vem os momentos difíceis, quando o inimigo ataca, quando o lobo vem, ele foge. Mas eu me importo com as minhas ovelhas, porque eu amo as minhas ovelhas. E a maior prova de que eu amo as minhas ovelhas é que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto bom pastor, em segundo lugar, Jesus reconhece as suas ovelhas, Ele conhece as suas ovelhas. O versículo 14 diz: conheço as minhas ovelhas. Anteriormente ele declarou novamente: eu sou o bom pastor, que dou a vida, que amo, mas eu conheço as minhas ovelhas. E lá no início do capítulo 10, ele diz assim que esse tipo de pastor que conhece as suas ovelhas, ele as chama pelo nome. Ele não olha simplesmente no conjunto e vê as suas ovelhas como bois, como gados. Não. Ele conhece individualmente as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus Cristo conhece plenamente você. Você não é um número para Ele. Você é uma pessoa, uma ovelha. Ele te ama. Ele te conhece. Enquanto bom pastor, Jesus é aquele que cuida das suas ovelhas. Versículo 3. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Eu acho incrível, porque no Antigo Testamento vai dizer que o Senhor Deus, Ele chama as estrelas pelo nome. Ele chama também as suas ovelhas pelo nome. Porque Ele cuida das suas ovelhas. Ele não se esquece das suas ovelhas. Ele se importa com as suas ovelhas. Enquanto bom pastor, Jesus é aquele que conduz as suas ovelhas. O versículo 4 diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem. É por isso que a figura de Jesus não é um boiadeiro que vai atrás dos bois, tocando os bois, mas de um pastor que vai à frente das suas ovelhas, de tal forma que as suas ovelhas vão seguindo a Ele. Ele se coloca como a referência das suas ovelhas. Ele conduz as suas ovelhas. Davi reconhece isso no Salmo 23. Ele me guia às águas tranquilas. Ele me conduz às águas tranquilas. Em quinto lugar, enquanto bom pastor, Jesus é aquele que alimenta as suas ovelhas. Alimenta por meio da sua própria palavra. Alimenta as suas ovelhas. Você quer ser alimentado pelo pastor? Jesus Cristo.
Não fica dependendo de mensagens somente. As mensagens são importantes. Os cultos oferecidos pela igreja são importantes quando nós retornarmos às atividades normais. É importante que você participe dos cultos. Eu acredito que você vai participar e vai valorizar muito mais, até porque você deve estar morrendo de saudade, como eu estou. Mas não fica dependendo de mensagens. Vá você à palavra e alimente-se pela palavra, do bom alimento proporcionado pelo excelente, supremo e maravilhoso pastor da sua vida. Enquanto bom pastor, Jesus é aquele que protege as suas ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho por que ser dominado pelo medo e viver debaixo de medo, porque tu estás comigo. O seu cajado me consola, a sua boa mão, a sua presença me protegem. Eu sou protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor, porque sou ovelha do Senhor. E olha o que Pedro, na sua carta, primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, declara. Olha a expressão que ele usa: quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O supremo pastor. Essa é a diferença entre Jesus e qualquer outro pastor. Essa é a diferença entre o pastor Jesus e o pastor Daniel. Jesus é o excelente pastor. Eu sou um pequeno pastor. Mas Jesus é o pastor. Talvez, meu irmão, e essa é uma das queixas que tenho escutado muito ultimamente, pessoas que se afastaram da igreja, que se afastaram do aprisco, que se afastaram dos cuidados do pastor, porque ficaram seguindo outras ovelhas, e não seguiram a Jesus, o pastor. Porque espelharam as suas vidas em ovelhas, e perderam de vista o exemplo, o cuidado do supremo pastor Jesus Cristo. Talvez você esteja afastado dos caminhos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você se decepcionou com pastores, se decepcionou com pessoas, se decepcionou com líderes. Em nome de Jesus, volte para o aprisco do seu bom, supremo e maravilhoso pastor. O seu nome é Jesus Cristo. Volte para casa. Volte, porque Ele te recebe de braços abertos. Lá no capítulo 10, os versículos de número, a partir do versículo de número 27, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai, e eu e o meu Pai somos um. Aleluia. Jesus Cristo está falando aqui, sabe o que? Ele se apresenta primeiro como porta, depois ele demonstra ser o bom pastor, mas agora ele está mencionando quais são as características das verdadeiras ovelhas. E sabe quais são as características das verdadeiras ovelhas, para você fazer um diagnóstico da sua própria vida? Primeiro, ovelha verdadeira é aquela que um dia entrou pela porta. Você tem que passar pela porta, que é Jesus Cristo. Segundo,
Ovelha é aquela que ouve o bom pastor. E quando eu digo ouvir, não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. É o ouvir do verbo escutar e entender e praticar. Ovelha é aquela que segue o pastor, o bom pastor, que é Jesus Cristo. Ovelha é aquela que conhece o pastor. É por isso que ovelha que é ovelha identifica a voz do supremo e bom pastor e consegue discernir a mentira dos falsos pastores. Mas para isso, você precisa ser ovelha, estar seguindo, estar ouvindo, estar acompanhando o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Ao final da conversa que Jesus Cristo está tendo aqui em João capítulo 10, a palavra do Senhor diz, nos versículos 19 e 20 até 21, de que o grupo de judeus se dividiu em duas partes. Para alguns, Jesus era um louco endemoniado, que curou o cego de nascença no poder do demônio. Mas para outros, a pergunta foi: essas palavras não são de um endemoniado? Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Uau! Se por um lado alguns permaneciam rejeitando ao Senhor, por outro lado, alguns tiveram os seus olhos abertos e estavam reconhecendo que Jesus era o próprio Deus, uma vez que não agia no poder do demônio, mas agia no poder do próprio Deus. Ao final desse ensino, queridos, eu quero dizer para você que existem duas respostas possíveis nessa noite. E eu venho aqui novamente para o flip chart. A primeira resposta, representada no primeiro grupo, é uma resposta de rejeição. Você pode rejeitar tudo isso. Você pode rejeitar essa verdade. Você pode rejeitar que Jesus é a porta, você pode rejeitar que Jesus é o bom pastor, você pode rejeitar a sua palavra, você pode ignorar, você pode encontrar 1000 justificativas para isso e explicações para isso, você pode ser como aqueles religiosos fariseus. Mas eu quero te convidar hoje à noite a curvar a sua vida e tornar-se semelhante àquele segundo grupo, que ao invés de rejeitar, se rendeu a Cristo Jesus, ao seu poder, ao seu amor, à sua graça. Agora que você já sabe que Jesus é a porta e o bom pastor, a pergunta a ser feita nessa noite é: que tipo de ovelha é você? Independentemente de qual for a sua resposta, eu quero dizer para você, querido, volte para Jesus, volte para o bom pastor, volte para o aprisco, volte para o seu Senhor, volte para o seu Salvador. Ele te recebe de braços abertos. E quem sabe você está dizendo: eu tenho andado longe dos caminhos do Senhor. Nessa quarentena eu me afastei do Senhor, fiquei revoltado, me isolei, me prendi a tantas coisas, me detive em tantas coisas, conheci tantas coisas, mas esqueci do meu Jesus, abandonei o meu pastor, permaneci em casa, mas longe do aprisco, distante do pastor. Eu gostaria nesse momento de orar pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus,
nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é o nosso supremo, maravilhoso, bom, único, excelente pastor. Não há quem se compare contigo. E talvez hoje à noite, dentre os queridos que nos escutam, há ovelhas desgarradas do rebanho. Pior, há ovelhas desgarradas do pastor, do bom pastor. Há ovelhas desgarradas do aprisco, distantes. Mas eu sei que o Teu Santo Espírito está convencendo corações, eu sei que o Teu Santo Espírito está tocando vidas nesse momento. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela vida desse meu irmão querido, que nos escuta, que nos assiste, que participa conosco nesse momento. Eu oro a Deus para que o Senhor o atraia novamente, que essa ovelha que está desgarrada volte para os braços do bom pastor, volte para o aprisco. Talvez essa ovelha se encontra machucada e ferida. Quão bom é saber que o Senhor, como bom pastor, vem atrás das suas ovelhas, as toma nos braços, as cura e as conduz novamente ao rebanho e ao aprisco. Deus, obrigado, porque um dia o Senhor me conduziu a esse aprisco. E talvez há irmãos que são ovelhas do Senhor e que nesse momento estão tomando essa decisão. E eu oro por suas vidas, eu oro pelas suas ovelhas, em nome de Jesus, amém. Nós vamos encerrar esse momento cantando ao Senhor, louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana que vem continuaremos com esta mesma série, Eu Sou. Ainda restam algumas mensagens, eu tenho certeza que tem edificado a sua vida. Não temos nenhuma perspectiva de retorno de culto presencial. A situação na cidade de Araçatuba piorou nessas 2 últimas semanas. Até mesmo as igrejas que haviam retomado seus cultos presenciais tiveram que voltar atrás e desmarcar novamente. Nós estamos naquela fase vermelha, distinguida pelo governador do estado, e as internações estão aumentando, os casos estão aumentando em Araçatuba, infelizmente as mortes, os óbitos também estão aumentando, e nós como ovelhas, mas também como igreja do Senhor, como rebanho, nós precisamos orar, meus irmãos, interceder, clamar, dobrar os nossos joelhos, buscar o nosso pastor em favor dos nossos irmãos, clamar pela nossa cidade, clamar pelos profissionais da área da saúde, que estão na frente da batalha, clamar por aqueles que estão enlutados porque perderam pessoas, entes, parentes queridos, e clamar a misericórdia do Senhor sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação. Um dia, em um momento, tudo isso vai passar, querido. Nós vamos retornar. Eu espero que isso seja o mais breve possível. Mas até que esse dia chegue, você continua sendo ovelha do bom pastor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua casa. Termine esse momento agora adorando o Senhor, em nome de Jesus. Eu ouvi meu espírito
histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, É quem eu sou. é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou.